Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês podem ver aqui, eu estou um pouco camuflado, porque eu inventei de usar uma roupa verde, sem perceber que eu ficaria camuflado aqui nas cores do slide, mas não tem problema, vamos seguir a nossa aula. Espero que não atrapalhe, né, que não chame muita atenção de vocês, mas só vai ficar aparecendo aqui quando tiver o fundo branco de que eu estou no paraíso, né? Aqui tudo muito branco, muito claro aqui atrás de mim, e eu com roupas alvas, bem branquinhas, mas como eu falei, vamos seguir assim a nossa aula e eu espero que não atrapalhe. Enfim, o importante é que não atrapalhe. Como vocês podem ver, está aqui do meu lado, como eu sempre deixo bem claro no início da aula, o título da nossa aula, que muitas vezes é um título mais chamativo do que explicativo, que é para chamar a atenção de vocês e, quem sabe, a curiosidade, para vocês ficarem pensando do que realmente vai se tratar a aula. Lembrando que essa aula hoje é aquela aula para analisar certas regrinhas da língua portuguesa, então eu peço que você tenha paciência, assista com calma. Todo o conhecimento dessa aula ele vai servir muito para o seu futuro, muito mesmo, para futuros concursos que vocês forem fazer, quando vocês forem adultos e quiserem ganhar um dinheiro e tudo mais, ou quando quiserem entrar na faculdade, tiverem que fazer o Enem, enfim. Então é muito importante que na aula de hoje vocês também assistam prestando atenção, tentando compreender, e qualquer dúvida que ficar ao final da aula, não pense duas vezes. Vai lá no meu privado, no WhatsApp, entre em contato comigo, que eu vou procurar lhe ajudar. E digo mais, se tiver duas ou mais pessoas interessadas em compreender melhor, entender melhor esse assunto, para aprender mais sobre essas regras gramaticais, a gente pode até fazer uma videochamada, um momento, a gente separa um horário para fazer isso, tá? Eu estou aqui disponível para ajudar vocês, só depende de vocês. Então vamos lá. O título da aula é Complemente o Verbo, ok? Se vocês lembram, nas aulas passadas que nós trabalhamos sobre as regras gramaticais, nós estudamos sobre a oração, não é? A oração que nós aprendemos que seria, então, toda frase que contém um verbo, toda frase que contém um verbo nós chamamos de oração, tá bom? Então, se numa frase você tem um verbo aqui, depois um verbo acolá, você vai ter duas orações, tá bom? E a gente estudou sobre os sujeitos. Então, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos realmente relembrar um pouco dessas questões, né, desses conhecimentos que já foram trabalhados na aula passada, para que a gente dê prosseguimento e entenda melhor o que eu quero dizer com esse título, complemente o verbo. Então, como eu acabei de falar, nós vamos primeiro relembrar os elementos de uma oração, ou seja, a oração, essa frase que contém um verbo, o que vai ter sempre dentro de uma oração? Eu acho que fica claro que a primeira coisa que é obrigatória e é essencial ter em uma oração é o próprio verbo em si, ok? Mas o outro elemento essencial que nós estudamos nas aulas passadas é a questão do sujeito. E como nós vimos nas aulas passadas, e eu vou relembrar rapidinho com vocês aqui, sujeito é o elemento da frase do qual nós estamos falando. Pode ser uma pessoa, um ser vivo, ou pode ser muito bem um objeto, um sentimento, algo inanimado. Pode ser tanto um ser vivo como algo inanimado. Por exemplo, quando eu falo, o João saiu. Eu tenho uma oração aí porque tem um verbo sair, né? De quem eu estou falando? É só eu perguntar para o verbo. Para encontrar o sujeito é muito fácil. É só eu perguntar para o verbo. Quem saiu? É só usar o quem. Quem saiu? A resposta é João. Então eu estou falando do João. Então o sujeito é o João, ok? Mas da mesma forma, se eu falo, a porta bateu com muita força na parede, olha, é uma frase até maior, né? Uma oração maior. A porta bateu com muita força na parede, né? A questão é, o verbo é bater. É só perguntar, quem bateu? A porta. Então, o sujeito dessa oração é a porta. Observe que pode ser tanto um ser vivo, uma pessoa, como pode também ser um ser inanimado. Então, o sujeito é de quem nós falamos dentro de uma oração. E, além do sujeito, sempre vai ter na oração o predicado. Professor, o que é predicado? Bem, para você não se estressar tentando pensar muito sobre isso, vou falar que é algo bem fácil. O predicado é o que vem depois do sujeito. No caso, é o verbo e o que vem depois do verbo. Ou muitas vezes, né, não tem nada depois do verbo, termina no verbo. Mas o importante é vocês entenderem que o predicado é aquilo que nós estamos falando, né, sobre o que o sujeito fez. Então, quando nós falamos, por exemplo, o João saiu com os seus amigos. Bem, o João é o sujeito e saiu com seus amigos é o predicado.
saiu o verbo e o que vem depois, ok? Então, de uma maneira bem simples hoje, que é a primeira aula que vocês estão vendo sobre predicado, só para guardarem melhor na memória, entendam que sempre numa oração vai ter sujeito e predicado. Sujeito é de quem nós estamos falando e o predicado seria aquilo que nós estamos falando, que esse sujeito fez, ou aquilo que nós estamos falando também sobre ele, tá bom? Ah, professor, não sei se eu entendi, eu ainda não entendi muito bem. Então só guarda isso, mais uma vez falando. A frase, toda oração tem que ter sujeito e predicado. O que é o predicado? É tudo aquilo que não é o sujeito. Então, se você conseguiu identificar na frase o sujeito, saiba que todo o resto é o predicado. Será que fica fácil assim de compreender? Então pense em qualquer frase, como por exemplo, o guarda-roupa caiu em cima da cama. Eu olhei para o meu guarda-roupa que está na minha frente. Vamos supor que Deus me livre se acontece. O guarda-roupa caiu em cima da cama. Lembrando, o verbo é cair. Quem caiu? O guarda-roupa. Então, como eu perguntei para o verbo, né, quem foi que caiu, e eu sei que é o guarda-roupa, então eu sei que o guarda-roupa é o sujeito. E o que é o predicado? É tudo o que sobra, que é caiu em cima da cama. Eu acho que agora deu para compreender um pouco melhor. Mas acontece que dentro desse predicado aí, a gente já sabe que tem um verbo, né? Mas fora o verbo, o que mais vai ter? Eu apresentei nas aulas passadas, eu foquei muito na questão da relação entre sujeito e verbo. Tudo bem, temos o sujeito, né, que é de quem nós estamos falando, tem um verbo, que é o que esse sujeito praticou, o que foi praticado com ele, a ação que ele causou ou a ação que ele sofreu, né, pode ser as duas opções, mas tem um sujeito e o verbo. Mas será que uma oração precisa de mais alguma coisa? E aqui, pessoal, é o ponto que eu quero explicar para vocês, que quando a gente estuda essas regrinhas da língua portuguesa, nós não estudamos simplesmente porque alguém criou essas regrinhas. Não, essas regras existem naturalmente, no dia a dia. E vocês vão entender melhor como é que isso acontece. Como não é algo que alguém inventou só para dar trabalho, para que vocês estudem isso, não. É porque realmente, no dia a dia, a gente sente a necessidade de estruturar a nossa frase assim, as nossas orações, aquilo que nós falamos, com o sujeito, que é de quem nós falamos, com o verbo, que é ação, provavelmente, na maioria das vezes, é ação que essa pessoa pratica, o que algo aconteceu com ele. Mas vocês vão notar que há algo para vir depois aqui, ó, no predicado, que é aquilo que não é o sujeito, tem que ter o verbo e muitas vezes tem que ter alguma coisa depois. Como é o caso do que eu coloquei aqui embaixo, né? Olha a oração. João comprou. Temos um sujeito e um verbo, porque o verbo, a gente sempre foca primeiro no verbo, tá? O verbo da oração é comprar, né? O comprou. É só eu perguntar, quem comprou? João. Então, nós já sabemos que é um sujeito. João, ok? Já sabemos o que ele fez. Comprou. Mas se alguém chega para você e fala assim, ei, começa com interjeição, né? O ei, para chamar a tua atenção e fala assim, ei, o João, vamos supor que você conhece um tal de João, o João comprou. E a pessoa termina a oração, a frase dela aí. O que vai acontecer? Será que você vai falar assim, ah, verdade, né? Ou será que você vai ficar olhando para a cara dela assim e falar, peraí, comprou o quê? Vai completar não? Tá ficando doido, é? Será que tu não vai sentir a necessidade de que essa pessoa termine a frase dela? Se a pessoa falar simplesmente, ei, o João comprou. Será que, do nada, naturalmente você não vai ter uma curiosidade de saber, mas peraí, comprou o quê? Será que não vai estar faltando alguma coisa nessa frase? Pois bem, isso é algo natural da nossa língua. Quando a gente vai contar algo para alguém, que a gente apresenta o sujeito, a gente fala a ação que ele fez, muitas vezes tem que ter o quê depois do verbo? Se a gente tivesse sala de aula, eu poderia ouvir vocês, né? E provavelmente algum de vocês me falaria assim, professor, depois da ação tem que ter algo para complementar, né? Como é o caso aqui. João comprou o quê? Então tem que ter um complemento depois do verbo. Ou seja, esse predicado, que é tudo aquilo que não é o sujeito, né? Ou seja, o verbo, mas esse predicado, além do verbo, tem que ter um complemento. E é justamente que essa oração aqui precisa ter, né? João comprou um carro. Eu coloquei um carro aqui como um exemplo de um complemento que poderia ter, mas aqui poderia ter qualquer outra coisa que acontecesse na realidade. Mas ele comprou alguma coisa. Que coisa é essa? Eu tenho que complementar. Agora a questão, por que eu complementei? Eu complementei, gente, porque o verbo está pedindo isso. Parece que o verbo está implorando. É por isso que o título da aula é Complemente o Verbo. Porque alguns verbos, eles imploram para que você complemente ele. Não dá para simplesmente parar a oração no verbo. Você tem que continuar, dar mais informações, porque o próprio verbo pede isso. Um outro exemplo rapidinho aqui, que eu poderia dar milhares, porque vários verbos
tem essa característica de pedir um complemento é, por exemplo, o verbo pedir. Dependendo do contexto, sei lá, se você está com alguém e você pergunta assim, ei, você está no restaurante, supondo, e aí você pergunta para a pessoa, já fez o pedido? Aí ela fala, eu pedi. Então, nesse contexto, esse pediu aí não precisa de um complemento, né? Porque o próprio contexto já explica o que foi que você pediu. No caso, pediu ali a comida, porque a sua pergunta foi em relação a isso. Mas vamos supor que do nada, né, numa conversa normal, sem ter um contexto, alguém chega para você e fala, fulano de tal pediu. Do nada. O que você vai esperar? Vai esperar que ele explique o que é que ele pediu, né? Você entende que é um sujeito, esse fulano, do qual vocês estão falando, você entende a ação que ele praticou, o verbo, que é o verbo pedir, mas você vai implorar para que ele fale, para que ele complemente, para que ele termine a frase, porque a frase vai parecer incompleta, vai parecer sem sentido, não é? Então, mais uma vez, a gente observa, então, que na maioria, né, no dia a dia, na maioria das orações, das frases que nós pronunciamos, nós falamos sobre alguém, nós dizemos o que essa pessoa faz, mas nós temos que complementar, ou seja, dar mais informações, porque o verbo pede isso, como o verbo comprar, o verbo pedir e tantos outros. Então, até falando um pouco do que eu já falei, conseguiram observar como o verbo comprar, por exemplo, ele implora por um complemento, né? Não dá para terminar a frase simplesmente em eu comprei. Mas comprou o quê? Né? A frase vai ficar sem sentido se parar aí. Então ele pede por um complemento. Então, o eu, quando eu falo eu comprei, o eu é o sujeito, é quem pratica a ação, no caso, comprar, mas só aí não é o suficiente. Então é por conta dessa característica da nossa língua, né? Não é uma regra que alguém criou, é algo natural da nossa língua. E o que nós estamos fazendo aqui é apenas observar essas características naturais dela. É como, por exemplo, você olhar para um guarda-roupa e observar os detalhes dele, entender como é que ele funciona. É a mesma coisa. A língua já existe por conta própria. Nós estamos aqui apenas observando esses detalhes. E o que a gente observa é que dentro da nossa língua, existe essa característica dos verbos. Então, já que existe essa características de verbos que pedem um complemento, a gente divide os verbos em dois tipos: os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Eu sei que é mais nomes estranhos aí para vocês, para a maioria é a primeira vez que estão ouvindo, mas vamos lá. Eu acabei de falar que então tem verbos que pedem um complemento e tem verbos que não pedem, que dá para terminar naquele verbo e aquele verbo não precisa de um complemento. Só com o verbo e com o sujeito você consegue entender a frase. Mas, e aí eu queria perguntar, né? A gente não está ao vivo aqui, mas pensei comigo. Qual você acha que é cada um? O transitivo, e só pelo nome, seria qual? Aquele que pede um complemento ou é aquele que dá para entender só por conta própria, só com ele mesmo? E o intransitivo é qual? Eu acho que pelo nome, até porque dá para ver que os nomes são parecidos, mas um começa com in, e eu já ensinei para vocês que esse prefixo, né, quando começa em en, é de negação. Então, um é transitivo e o outro não é transitivo, é intransitivo. E transitivo aqui vem até da ideia de trânsito mesmo, no sentido de quê? De movimento. Então, existem verbos que pedem um movimento a mais, um complemento a mais, uma continuação, ok? E existem verbos que não pedem uma continuação da frase. Deu para entender? Então, existem verbos que pedem um trânsito a mais de frase, um movimento a mais, uma continuação, e os intransitivos são aqueles que não pedem, que por eles mesmos já está bom ali. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo rápido, tá? Só para vocês compreenderem e visualizarem melhor, que é o caso dos verbos transitivos. Quando eu falo, eu busquei os livros em casa. Qual é o verbo? A primeira coisa na oração é identificar o verbo. Qual é o verbo? O verbo é buscar, não é? Então, eu pergunto ao verbo. Se eu quiser encontrar o sujeito, eu pergunto, quem buscou? E aí, pela frase, eu vou entender que foi o eu, né? A pessoa que está falando. Então, o sujeito é eu e todo o restante aqui, depois do eu, todo o restante é predicado. Agora, observe, o verbo buscar, ok? Ele pede um complemento. Se eu simplesmente do nada falo, eu busquei, não vai ficar uma vontade assim, fala o que é que tu buscou. Então, o verbo busquei, ele é transitivo, porque ele pede uma continuação da oração, ele pede um complemento, ele pede mais informações. Então, buscou o quê? Olha como o segredo é perguntar para o verbo. Se eu quero saber quem é um sujeito, eu pergunto. Quem buscou, ele fala que é o eu. E eu pergunto,
buscou o quê? E ele me fala que é um complemento. O complemento é os livros em casa, foi o que ele buscou, ok? Já eu tenho um exemplo do verbo nascer. Observem, quem nasceu? O bebê. Então, nessa oração, o sujeito é o bebê. Então, o bebê nasceu. O verbo nascer precisa de um complemento? Eu vou perguntar para o verbo nasceu o quê? Até porque ele já respondeu, né? O bebê. Então, ele não precisa de complemento nenhum. Ele pede esse complemento. Se alguém chegar para falar e falar assim, ei, o bebê nasceu. Vai precisar de algum complemento nessa frase? O verbo vai estar pedindo complemento? No verbo buscar, você pergunta, buscou o quê? Né? Obrigatoriamente você já se sente na vontade de perguntar, mas no verbo nascer, não. Então, existem os verbos transitivos que pedem complemento e os verbos intransitivos que não pedem, que dá para entender tudo só no verbo, só com o sujeito e o verbo, tá bom? E aí, pessoal, chegou na hora que eu torço para que vocês tenham compreendido até aqui, porque se você compreendeu essa ideia de que existem verbos que pedem um complemento, existem verbos que não pedem, vocês já vão entender o que eu vou falar agora. Se não entenderam até agora, eu fico com um certo receio, né, do restante da aula. Mas vamos lá, vou torcer aqui para que vocês tenham entendido, ou caso você não tenha entendido, que você se comprometa a voltar um pouco para assistir de novo e compreender, porque a partir daqui é a atenção ainda redobrada, tá bom? É o seguinte, se entendeu até aqui, o que eu estou aqui orando para que você tenha torcido, tenha acontecido, se entendeu até aqui, observe algo, eu coloquei o A, né? Se bem que para dar a ideia de ordem mesmo, seria observa, né? Que é aquela ordem severa. Mas geralmente a gente coloca com E no final. Então, observe algo interessante. Observe, então, essa oração. Nós estamos cansados. Como eu falei, é sempre dividido entre sujeito e predicado. Primeiro eu tenho que perguntar para o verbo. Qual é o verbo? É o verbo estamos, né? Aí pergunta, quem estamos, né? Quem estamos? Quem está? Aí você vai responder o nós. Então o sujeito é o nós e o estamos cansados é o predicado. Mas ao olhar para essa oração, o que nós notamos é que o predicado, estamos cansados, né, que é todo o restante, ele busca apontar e falar do próprio sujeito, né? Ele busca apontar um estado do sujeito, é mostrar como é que ele está. Então, o cansados, ele é um adjetivo que aponta ali para quem? Para o nós, né? Então, observe que essa frase eu criei só para falar do sujeito. Não é nem para falar algo que ele fez ou algo exatamente assim, não. É para dar uma qualidade, ou quando eu falo assim, uma característica, apontar uma característica dele. Então eu falo, nós estamos cansados. Ou seja, eu estou atribuindo uma característica, algo, né, um atributo para nós, que é o atributo de estar cansado. E quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de predicado nominal. Lembram que a oração se divide entre sujeito e predicado? Ou seja, o sujeito é de quem nós falamos na oração, não é? E o predicado é todo o restante? É até fácil, né, pessoal, de separar. É só identificar o sujeito e o restante você já sabe que é o predicado. Mas acontece que existem dois tipos de predicado. Até mais do que eles, mas hoje a gente vai falar só de dois, tá? Ah, professor, está se aprofundando mais. Mas é só para você entender como funciona a língua. Existe o predicado que a gente chama de nominal, que é o que vem depois do sujeito, mas esse predicado ele é apenas para dar atributos ao sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito e depois o predicado que vem é apenas para apontar o estado ou apontar uma característica desse sujeito. Não tem outra pretensão. Ou seja, é como se o predicado que viesse depois do sujeito trabalhasse para esse sujeito, né? Estivesse servindo a ele. Vamos aqui para exemplos que é para entender melhor. O primeiro exemplo aqui, olha. Temos a oração ele está triste, ok? Primeiro temos que identificar o verbo. É o verbo de estado, o verbo estar, ok? E eu pergunto, quem está? Ele. Então, ele é o sujeito. E o predicado seria o restante, que é estar triste. Mas observe o seguinte, que esse estar ele é só o que é chamado de verbo de ligação. Ele é só um verbo para servir, para apontar uma característica depois para o sujeito. Porque se eu quero, por exemplo, observe como é a língua portuguesa. Se eu quero dizer que, falar que alguém está triste, eu vou falar assim, ele triste. Se eu falar ele triste, vai soar estranho, né? Parece que eu preciso ter um verbo aí no meio para ligar esse sujeito com esse adjetivo que eu estou dando a esse sujeito.
Então eu coloco que é chamado de verbo de ligação, que é só para ligar dois elementos, que é o ele e a característica dessa pessoa. Então, ele está triste. Então eu tenho aqui um verbo de ligação e o que a gente chama de predicativo do sujeito, que é um predicado. Então, o estar triste aí, ele é um predicado nominal, ok? Que ele serve apenas para atribuir o estado ou característica do sujeito. Como no caso, a natureza é bela. O verbo é o verbo ser, né? Que aqui está conjugado com o é. Aí eu pergunto, quem é o quê, né? Quem é? De quem que eu estou falando? Aí, a natureza. É a natureza que é alguma coisa. Então, a natureza. E a natureza é o quê? Bela. Observem que o predicado todo é bela, porque o sujeito é a natureza, o predicado, que é o que vem depois, é o restante, é o é bela. Observem que eu estou apenas aqui atribuindo uma característica, um atributo ao sujeito, que é a natureza. Então, eu tenho um verbo de ligação e o que eu vou ter aí, né, em é bela, é um predicado nominal. Por quê? Por que nominal? Né? Por que esse termo? Porque é um predicado que serve apenas para reforçar alguma característica do sujeito. E aqui uma última oração, que ela é um pouco grandinha, mas por isso que eu a coloquei, mas para vocês observarem que não é difícil de reconhecer. Que eu digo, uma simples funcionária virou diretora da empresa, ok? Observem que qual é o verbo aqui nessa oração? O verbo é o verbo virar, que está aqui conjugado como virou, né? O que eu vou perguntar para esse verbo para descobrir qual é o sujeito? Qual é a perguntinha-chave para ele? Para descobrir qual é o sujeito? Acho que vocês já sabem, né? É o quem. Quem virou? Aí eu vou ver, né? Uma simples funcionária. Então, o sujeito é aí, ó, uma simples funcionária. Esse é o sujeito. Aí observem que esse verbo aqui está apenas para dizer o que ela virou. Ou seja, dá uma ideia do que ela é hoje. Então, tem aqui, virou o quê? Diretora. Ou seja, esse verbo tem o mesmo sentido de algo de se tornar, né? Ah, a pessoa se tornou aquilo. Mas quando eu uso esse verbo, é apenas para dizer o que essa pessoa era e o que ela é hoje. Ou seja, dá um atributo, uma qualidade a ela. Então, gente, o que a gente tem é os predicados nominais. É tudo aquilo que vem depois do sujeito, mas que serve apenas para dar uma qualidade, um atributo ao sujeito, tá? Mais uma vez eu torço para que também tenham entendido essa última parte, porque nós vamos agora para mais um tipo de predicado, tá bom? Por favor, espero que estejam tendo paciência para aprender, porque isso não é o professor Matheus que quer passar, é simplesmente realmente um conteúdo que vocês têm que aprender, é uma análise da nossa língua que vocês têm que ter em mente, tá? De compreender essas partes, né? Essas ideias ou essas funções da nossa língua. Então, observem essa seguinte oração. Observem só. Estou aprendendo como a língua portuguesa funciona, que é o que eu espero que vocês estejam, que esse seja o pensamento de vocês. Estou aprendendo como a língua portuguesa funciona. Primeira coisa é identificar o verbo, sempre primeiro é identificar o verbo, porque ele é o centro de tudo, né? Ele é que liga todo o restante. Então o verbo aí é o verbo, na verdade tem dois, né? Que é o estou aprendendo, mas o verbo principal aí, mas como, apesar de ter dois verbos, como um está apenas auxiliando o outro, né? Os dois verbos têm um verbo auxiliando o outro, então eu vou perguntar para eles, né? Quem que está aprendendo? Aí, vale, professor, não tem nessa frase não, mas quem que está aprendendo? Mas observem que pela maneira como foi escrita a oração, pela maneira como é escrita os verbos, eu sei quem é o sujeito dessa oração. É o eu, né? Porque se foi conjugado estou, né? Estou aprendendo, o estou principalmente, é porque tem um eu aí. Eu estou, não é verdade? Mas esse eu, ele está oculto, ele está escondido. Então, nós temos aí até um sujeito oculto, tá bom? Mas o importante aqui é pensar que, como sempre, essa oração ela é formada por sujeito e predicado. O sujeito está oculto, né, que é o eu, então todo o restante é o que eu chamo de predicado, que é estou aprendendo como a língua portuguesa funciona. Todo o restante é o predicado. Mas o que nós notamos nessa oração, se vocês analisarem com calma, é que o predicado ele está servindo para complementar informações sobre o verbo e não sobre o sujeito. O que vem depois aqui, né, do verbo não está aí para trazer uma atribuição, uma qualidade para o eu. É apenas para dizer, eu estou aprendendo. Aprendendo o quê? Como a língua portuguesa funciona. Tem alguma coisa nessa oração aqui
que traz uma qualidade, um atributo ou uma característica ao sujeito? Não tem de maneira nenhuma. É apenas realmente um complemento do verbo. É o que o verbo está pedindo, porque quando eu falo em aprender, a pergunta que vem é aprender o quê? Então, aqui explica aprender como a língua portuguesa funciona. Então, observem aí que naqueles exemplos que eu dei, o que vinha depois do verbo eram até adjetivos, na maioria das suas vezes, mas não é obrigatório ser sempre, mas o que vinha depois do verbo era para trazer características para o sujeito. Aqui não é. Aqui é apenas para realmente complementar os verbos. E é dessa forma que nós temos o predicado verbal, que é aquele predicado que serve apenas para complementar o verbo. Enquanto temos o predicado nominal, que é o que vem depois do sujeito e serve para trazer atribuições ao sujeito, características e qualidades ao sujeito, o predicado verbal vai ser simplesmente algo que serve para complementar as informações que o verbo pede. Então vamos para 3 exemplos aqui rápidos, tá? Nós temos aqui a oração ele correu para pegar o ônibus. Eu até já separei, porque se eu perguntar para o verbo correr, quem correu, ele vai falar ele. Então ele é o sujeito. Ele, que está em azul, é o sujeito. Todo o restante que está em branco é o predicado. Mas o que é que eu observo? O predicado aqui, ele é apenas um complemento que o verbo pede, porque quando eu penso correu, né? Nem sempre obrigatoriamente eu preciso de um complemento, mas o complemento que é dado aqui é para o verbo. Correu para o quê? Para fazer o quê? Com que intuito? Para pegar o ônibus. Não tem nada aqui falando do sujeito. É apenas dando uma qualidade, dizendo como é que ele está, tá bom? É apenas dizendo o que ele fez. Então aqui é um predicado verbal que serve para complementar o verbo. Quando eu digo nós jantamos churrasco, já deixei em azul o sujeito, né? Nós. O restante que está em branco é predicado. E observe que ele é formado por um verbo e por um complemento. E esse complemento aqui, o churrasco é a maneira como o sujeito está, é uma qualidade para ele, é um adjetivo para ele? Não, né? Nada a ver. É apenas dizendo o que foi jantado. Então, o churrasco aqui, ele é apenas um complemento. Então, por isso que jantamos churrasco é apenas um predicado verbal, que é apenas para complementar informações que o verbo pede, tá bom? Não para dar qualidades ao sujeito. Porque se fosse para dar qualidades ao sujeito, seria predicado nominal. E a última, né, vestir minha melhor roupa, né? Temos mais uma vez um sujeito oculto, foi até um erro meu, peço desculpas, tá? Mas o eu está oculto aí, então tudo deveria estar em branco, porque quem vestiu? Eu, é a pessoa que está falando, né? Dá para entender isso. Então ficaria, vestir minha melhor roupa. Tudo isso é o predicado. E observem, minha melhor roupa é apenas um complemento do verbo, porque o verbo pergunta. Ok, eu pergunto para o verbo, vestiu, vestiu o quê? Minha melhor roupa. Não tem nada aí que seja para poder dar informações a mais, atribuições, qualidades ao sujeito. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, em que eu espero que vocês tenham aprendido, então, que existem verbos que imploram por um complemento. Alguns verbos você não pode simplesmente começar a oração, falar o sujeito, falar o verbo e parar no verbo. Você tem que continuar, tem que complementar. E é por isso que são chamados de verbos transitivos, porque eles pedem uma continuação. Nós vimos também que existem os verbos intransitivos, que são aqueles que não pedem, como o verbo nascer. Pode parar naquele, pode só falar o sujeito e o verbo acabar ali, que não tem problema. E a gente viu, então, sobre essa questão, né, dos predicados, que é tudo aquilo que não é o sujeito. E existe o predicado nominal, que é para falar sobre algum atributo, alguma qualidade, alguma característica do sujeito, e o predicado verbal, que é simplesmente para complementar o que o verbo pede, as informações que o verbo pede. E aqui, para quem entendeu até o final, e não sei, eu particularmente, eu acho gramática bacana, porque ela dá uma dor de cabecinha às vezes, como a matemática dá, mas quando você compreende, é muito legal. Parece que você descobriu o mundo. Você começa a ler as frases e fala, eita, aqui está o sujeito, aqui está o verbo, aqui está o complemento do verbo, aqui é o sujeito, aqui é o predicado e por aí vai. E aí, imaginando que pode ter pelo menos um aluno ou 2 alunos aí me assistindo que tenham esse interesse, que assistiram até o final, eu queria lançar um desafio a vocês, que é o seguinte. E o desafio é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, essa oração que eu coloquei aqui, tá bom? Ele correu para pegar o ônibus. Nós já vimos que é um predicado verbal, porque o que vem com o verbo, né, é apenas um complemento do verbo. O que vem depois do verbo é apenas um complemento, porque correu para onde, né? Então, para pegar o ônibus, né? Com que intuito? Por quê? Para pegar o ônibus. Mas e se fosse escrito assim, ó? Prestem bem atenção.
ele correu apressado para pegar o ônibus. Ó, ele correu apressado para pegar o ônibus. Ah, professor, só vai incluir aí entre o correu e o para o apressado, né? Ele correu apressado para pegar o ônibus. Mas mais uma vez falando, existe o sujeito e o que vem depois do sujeito é o predicado. Então, correu apressado para pegar o ônibus é um predicado. Mas observem que nesse predicado existe algo estranho agora, que é o apressado. Porque o apressado, ele é que classe gramatical? Ele é um artigo, substantivo, verbo? Não. O apressado aí, ele é um adjetivo. É uma característica dada ao sujeito. Se no meio do predicado aqui tem uma palavra que serve para trazer uma característica ao sujeito, então esse predicado, ele é nominal ou ele é verbal? Porque, ó, se eu colocasse apenas ele correu apressado, seria um predicado nominal, né? Porque o apressado se refere ao sujeito. Mas quando eu coloco ele correu para pegar o ônibus, é um predicado verbal, porque para pegar o ônibus é apenas um complemento do verbo. Deu para entender? Mas quando eu junto os dois, eu coloco um complemento para o verbo e eu coloco, na verdade, um atributo para o sujeito, porque ele correu apressado para pegar o ônibus. Tem um apressado, que é um atributo para o sujeito, mas o para pegar o ônibus está aí também, que é em relação ao verbo. E aí, é predicado verbal ou é predicado nominal? Se vocês quiserem pesquisar os tipos de predicados e me derem a resposta explicando o que predicado é esse, por quê, vocês vão ganhar uns pontos a mais, tá bom? Pontos realmente muito bons a mais, porque isso prova que vocês assistiram até o final e se interessaram. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se você quer, eu vou colocar algumas perguntinhas sobre predicados, sobre os verbos transitivos e intransitivos, mas como sempre vai ter o resumo. Se você quiser fazer um bom resumo e garantir aí sua nota 10, basta no seu resumo aí de cara você explicar como sempre que eu peço. Explique, ó, são algumas coisinhas só, tá? Explica o título da aula, por que eu coloquei aquele título, isso mostra que você entendeu a aula. Explique o que são verbos transitivos e intransitivos com as suas palavras, não é para pegar da internet, tá? Com as suas palavras. E explique o que é predicado, nominal e verbal, tá bom? A diferença entre eles. E aí vão colocando exemplos ao longo do resumo, até para eu ter certeza que vocês compreenderam. Coloquem exemplos que saíram da cabeça de vocês. Então pensem em verbos que são transitivos, pensem em verbos que são intransitivos para colocar como exemplo, pensem em frases que são de predicados nominais, pensem em frases com predicados verbais e coloquem como exemplos, tá bom? Então é isso, foi a nossa aula, até a próxima e tchau!